Olá pessoal, eu sou a Juliana Costal, aqui do Arborecer, Escola de Permacultura e Agroecologia, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então hoje eu convido vocês para a gente dar um passeio pela nossa horta na laje, nossa horta urbana. Então, para quem não conhece, o Arborecer está aberto desde 2013, onde a gente desenvolve vários cursos e oficinas trabalhando dentro dos princípios da permacultura e da agroecologia. Então a gente tem uma laje onde bate uma quantidade de sol para a gente produzir alimentos. Lá embaixo tem muitas árvores, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Então tem muita sombra, a gente tem várias árvores frutíferas, tem abacateiro, tem a cereja do Rio Grande e várias outras. Então a gente produz em recipientes aqui na nossa horta na laje. A agricultura urbana não é só produzir alimentos na cidade, mas é como que essa produção dialoga com o ecossistema urbano também. Então aqui vocês vão ver que a gente cultiva em diversos tipos de recipientes que seriam descartados, que virariam lixo, e a gente transforma em canteiros. Então, por exemplo, eu vou começar com nossas batatas doces que a gente produz numa banheira de neném que foi descartada, jogada fora. Então, enquanto a batata doce não produz aqui, a gente pode consumir as folhas dela refogada. Ela também pode ser considerada então uma punk, porque ela tem uma parte alimentícia não convencional. Nesse mesmo canteiro, a gente tem o almeirão de árvore, que é uma espécie super rústica, muito selvagem, e que aonde cai as sementinhas dele, ele se desenvolve. Então essas são as nervuras roxas que ele desenvolve super bonito também. Aqui a gente tem uma pariparoba, que é considerada uma punk, e a gente pode consumir de diversas formas. Ela é bem bonita nesse formato de coração também, e a gente pode fazer charuto, pode fazer refogada, e ela é super rústica, vai super bem também em vasos, em diversos recipientes. Aqui atrás de mim a gente tem um hibisco. Aqui atrás de mim a gente tem um hibisco, que é uma espécie que a gente pode consumir as folhas são bem azedas, também conhecida como vinagreira, e ele produz roselas, que são esses frutinhos aqui, que crescem mais, né, se desenvolvem mais do que... Eles se desenvolvem mais, crescem mais, mas a gente pode consumir isso daqui, fazer geleias, fazer suco, diversas coisas com o hibisco. E também uma planta praticamente espontânea, onde cai a semente, ela se desenvolve aqui na horta. A gente também tem aqui várias espécies de Ora pronobis. Uma delas é a Ora pronobis amazônica, que agora está produzindo flores. Então esses aqui são os botões florais da Ora pronobis. Ela cresce, se desenvolve super bem, também está num vaso. E a gente tem outro tipo de Ora pronobis, que é a Teresca culeata, bem comum, né, em Minas, que é a mais consumida, né, que dá aquela florzinha branca e vermelha. A gente tem Ora pronobis aqui em toda a parte, também na horta. Aqui desse lado eu tenho a chaia, que está crescendo. Agora eu transplantei ela para um outro vaso. Então, considerada uma punk, uma espécie que produz muito também. As folhas lembram muito a couve, super nutritiva, e que a gente pode também estar cultivando em recipientes. Aqui atrás de mim eu tenho o espinafre de Okinawa. Então, essa espécie aqui super bonita, roxa, que é muito parecida realmente com o espinafre quando refogado e muito consumida no Oriente. Ela lembra muito o cheiro de alga, então muitas pessoas consomem em pratos orientais, na sopa também, fica muito gostosa. E uma estaca dessa daqui a gente já pode colocar na terra, que ela se desenvolve muito bem num caixote, num vaso pequeno, e você vai ter aí espinafre de Okinawa como uma planta ornamental e funcional ao mesmo tempo. Aqui embaixo eu tenho os morangos, então folhas bem grandes de morango. Eles estão produzindo agora o estolão, novas mudas. Então aqui tem um exemplo, né, que ele solta essa ramificação e aqui vai dar uma nova muda. Mas a gente não corta antes dessa muda pegar. Então aqui eu coloquei num vaso e vai produzir uma nova muda de morango. E depois eu corto, como se a gente estivesse cortando o cordão umbilical do morango. Aqui do lado a gente tem a capuchinha,
muito parecida com agrião, super picante, produz várias flores, essa tá no final de ciclo já, mas a gente já consumiu muito, fez pesto de capuchinha, dá para consumir as flores, os frutos e a semente que ela produz. Aqui outro exemplo do morango produzindo, ó, num liquidificador. Então, como eu falei, a gente reaproveita vários materiais urbanos que quebrou, em vez de eu jogar fora, eu vou aproveitar para cultivar alguma coisa. Então, olha só, os morangos já produzindo dentro de um liquidificador, que além de funcional, é algo criativo, que a gente pode usar a imaginação para fazer vários canteiros de alimentos. Aqui a gente tem a bertalha, ela está em toda parte, né? A gente tem aqui também, e ela vai se desenvolvendo em vários lugares. Então essa é a chamada bertalha coração, porque ela tem justamente, né, esse formato de coração. E a bertalha, uma espécie super nutritiva, muito rica em ferro e bactericida também, cicatrizante. Quando a gente machuca, a gente passa a mucilagem da bertalha no machucado e logo a gente já percebe que faz uma camada que cicatriza muito rápido. Quando você tem um espaço, uma treliça, algo assim, planta a bertalha que ela vai dar super bem, vai se desenvolver. Aqui atrás de mim a gente tem a berinjela, então uma berinjela em caixote, que também produz super bem, ela já está produzindo flor. Aqui a flor da berinjela super bonita, né? Então aqui a gente tem diversas espécies convivendo juntas. Aqui do lado a gente tem um inhame produzido em caixotes de madeira, então eu trouxe um inhame da Fazenda São Luís. Plantei aqui uma vez e ele se desenvolveu super bem, a Fazenda São Luís de Agrofloresta. Aqui do lado o Physalis, que é aquela espécie que dá um frutinho, vendido super caro no mercado. Agora ela já produziu bastante, só tem uns esqueletinhos aqui dela com as sementes dentro, olha só. Então essas sementinhas aqui caem na terra e já nasce uma nova muda. Ela é super rústica, embora seja vendida muito caro nos mercados da vida e nas confeitarias super chiques, né? E a gente pode cultivar aí de uma forma super fácil também. Aqui a gente tem os alecrins, uma consorciação entre manjericão e almeirão, que a gente vai colhendo as folhas e deixando ele finalizar o ciclo. Tem um abacaxi aqui se desenvolvendo também, muda de abacaxi. Aqui um outro exemplo de recipiente, um vaso que tem um almeirão. A gente pode cultivar rúcula, alface, uma série de folhas nos vasos, né? Então aqui também uma outra espécie espontânea que é o tansagem, desenvolvendo já a floração. Uma planta medicinal que também é comestível. Aqui a gente tem o peixinho, que está super conhecido também, né? A gente pode comer de várias formas e cultivado numa lata que seria jogada fora. O salsão, outra espécie muito rústica, convivendo aqui com o coentrão selvagem, que é uma outra espécie super espontânea. Depois eu vou mostrar a flor dele. Esse é um caixote em que a gente também tem uma consorciação. Tem um tomateiro aqui se desenvolvendo, junto com uma escarola que está estiolando já, ela vai produzir flor e sementes. E aqui eu tenho uma espécie bem legal que eu peguei no mutirão da horta do Sesc Parque Dom Pedro, e ela é conhecida como miyoga ou gengibre japonês. Ela desenvolve botões florais que são comestíveis, então eu peguei um desses botões, coloquei na terra e a gente agora está produzindo, esperando, né, a nova produção dessa espécie aqui, que é bem interessante, vende muitas lojas na Liberdade e agora a gente está produzindo aqui também em recipientes. Essa daqui é a mudinha da bertalha roxa, que caiu a sementinha aqui e se desenvolveu. Eu vou mostrar para vocês depois o fruto dela, para vocês verem como ele tem um pigmento muito legal. Aqui um agrião em lata, que a gente também pode cultivar. Outra muda de hibisco, as babosas também. E aqui tem uma curiosidade para quem não conhece,
Essa é a flor da rúcula. Então a gente cultivou a rúcula, consumiu bastante. Agora ela está produzindo flor e ela produz vagem, que está cheia de sementinha aqui dentro. Quando seca, a gente coleta e faz um novo plantio. Aqui tem uma joaninha, ó. As joaninhas, todo mundo adora, né, as joaninhas. Outra espécie que está produzindo sementes aqui é o alface. Então, por incrível que pareça, quem nunca viu, isso é um alface. Ele produziu flores e agora a gente tem as sementinhas, ó. Isso daqui são as sementinhas, tá ventando, vai voar, mas são as sementinhas do alface, as sementes aladas que justamente saem voando. Então aqui no Arborescer, a gente justamente permite que as espécies todas completem um ciclo, cresçam, desenvolvam flores, produzam sementes e aí a gente consegue coletar essas sementes para um novo plantio. A nossa ideia é justamente permitir que a gente consiga produzir nossas próprias sementes e ter mais autonomia, sem precisar sair para comprar e ir produzindo tudo localmente. Aqui a gente tem a pimenta preta, né, ou a pimenta da Neide, que é bem bonita também, ornamental, aí a planta dela é muito bonita, é uma planta funcional e que a gente pode consumir esses frutos. A gente fez uma colheita esses dias. Aqui a gente tem o chuchu, né, um chuchu subindo aqui, trepando nessa treliça de bambu que eu fiz, consorciado aqui com a bertalha, que também tem que fazer na manutenção, né, então a poda é a colheita também, e a bertalha produz essas batatinhas que também são comestíveis e que a partir dela se gera uma nova muda. Então aonde isso daqui cai, nasce uma nova muda de bertalha. Aqui a gente tem mais duas espécies de punk, plantas alimentícias não convencionais, mais uma espécie de bertalha, a Basella alba, que não é a bertalha coração, que também vai começar a produzir frutos aqui. Maravilhosa, super rica em vários nutrientes. O espinafre, que foi uma muda que eu também trouxe da horta do Sesc. Aqui eu tenho a estévia, é doce, muita gente já conhece a estévia, então uma única folhinha dessa é super doce, a gente pode consumir de várias formas. Aqui atrás a araruta, que produz um polvilho fino. A gente também pode comer in natura, sem fazer o polvilho. Ela é super produtiva. Cada caixote eu colho muitos quilos de araruta da raiz branquinha dela. Aqui o coentrão, lembra que eu falei do coentrão? A flor do coentrão selvagem. Então aqui ele já vai produzir sementes. E aonde essas sementes caem, elas dão novas mudas. Então aí uma espécie também rústica, que se desenvolve em diversos lugares. A gente tem muito Major Gomes pela horta, que é essa plantinha que vocês já devem ter visto pela rua. Espontaneamente ela nasce e uma planta super rica em cálcio, em ferro, em diversos nutrientes. Aqui uma consorciação de abóbora também. Vamos ver como ela vai se desenvolver, junto com o almeirão, também com a escarola. Aqui do lado a gente tem a cavalinha, muito boa para fazer um chá, muita sílica, né, na cavalinha, que também vai bem no vaso. Ali atrás a gente tem as marinhas sem vergonhas, que dá para fazer geleia, dá para fazer vários doces com essas flores. E pessoal, mais um tipo de bertalha que muitos já conhecem, ela já está aqui no final de ciclo também, mas sobrou uma bolinha para eu mostrar para vocês, quem ainda não conhece, que eu chamo de batom bertalha. Então é uma espécie que a gente pode usar como corante natural, tanto para colorir os alimentos, quanto para usar na cosmética também. Bom pessoal, então foi esse nosso passeio pela horta na laje do Arborescer. A horta é muito dinâmica, cada hora ela tá de um jeito, então aposto que se você já veio aqui, hoje você vai notar que ela tá bem diferente. Toda hora a gente muda os caixotes, as plantas têm os seus próprios ciclos, e aí a gente vai aprendendo também com todas essas mudanças e adaptações. E é isso então, a gente está aqui plantando, cultivando alimentos há muitos anos, trabalhando com agroecologia, e produção de alimento é autonomia, é resiliência também.
quando a gente começa a transformar nossa cidade nesses espaços que são produtivos, a gente aumenta a autonomia desses lugares e das pessoas também. Então esse é um dos objetivos aqui do Arborecer. A gente espera estar novamente juntos e que a gente possa receber vocês presencialmente em breve. Então eu quero fazer o convite para vocês do nosso próximo curso online, Agricultura Urbana, Cultivo de Alimentos Agroecológicos em Casa. Esse é um curso que a gente desenvolve desde 2013 na forma presencial aqui no Arborecer. E agora, como vocês sabem, a gente vai fazer online, então aproveita, é o nosso último curso de 2020 online. Em breve a gente volte com os cursos presenciais, mas aproveita essa oportunidade, eu vou ajudar você no planejamento da sua horta urbana, a planejar esse espaço ocioso da sua casa para a produção de alimentos. Então, manda um e-mail para arborecer@gmail.com, vai estar aqui na descrição do vídeo e a gente se vê em breve. Começa dia 24 de novembro, então vamos junto e eu espero vocês. Até lá!